Entrego a minha vida, Senhor, aos teus pés, e venho pedir humildemente por meus irmãos. Saúde, planos, bens eu consagro a ti. Que eu ore como Cristo orou, receba os teus dons pela fé e perceba que isto é um milagre. É um milagre, Senhor. Me ajude a crer e ver os teus milagres. É um milagre, é um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Derrama teu Espírito sobre a nação, que com o coração quebrantado te busque em oração. Há muito o que fazer e viver pela fé. Que o sobrenatural aconteça. Vejamos tua glória e poder nesta geração. É um milagre, Senhor. Me ajude a crer e ver os teus milagres. É um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Seu povo que se chama pelo meu santo nome, confesse, humilhar e orar. Seu povo que se chama pelo meu santo nome, se desviar dos seus maus caminhos e me procurar, o milagre eu farei, eu sararei. Teu Espírito em mim. Em mim. Que linda música, né? E realmente é isso que Deus quer realizar na nossa vida, um milagre. Já é um milagre a gente estar aqui, né? No mundo que a gente vive, com tanta atração, com tanta coisa tentando nos levar para outro rumo, para outro caminho. E a gente está aqui essa manhã, tem festa por aí, tem feira na cidade, e a gente está aqui adorando a Deus. Isso é um milagre na nossa vida já que está acontecendo, amém? Louvado seja o nome de Deus por isso. Vamos abrir a Bíblia do livro de Mateus,
capítulo 6, Evangelho de São Mateus, capítulo 6. E para iniciar, a gente vai ler o verso 33. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, verso 33. Vamos fazer uma prece e vamos pedir a orientação do Espírito Santo, que ele fala no nosso coração esta manhã. Oremos. Querido Deus, Pai Santo, nós estamos com a Tua palavra aberta, ó Pai. Dá-nos compreensão da mesma, ajuda-nos a entendê-la e a trazer para a nossa vida prática. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. O verso 33 diz assim, olha: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O texto é direto. E a gente pode ter até esse texto de cor. Deus em primeiro lugar. Esse é o objetivo. A vontade de Deus é essa, é que a gente o priorize, é que a gente coloque Ele em primeiro lugar na nossa vida como sendo o mais importante de tudo que existe. Claro, na vida a gente tem muitos afazeres, muitas coisas, muita coisa que a gente gosta também, pessoas, mas Deus ele tem que ser o primeiro. E é o que o inimigo não quer. O inimigo não quer que você coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. É por isso que existe, a Igreja Adventista do Sétimo Dia criou o Departamento da Mordomia Cristã, que é para ensinar a gente a colocarmos Deus como o primeiro, em primeiro lugar. Porque sem Deus, o que seria de nós? O que seria de nós sem Deus? Né? A respiração, tudo que existe em nossa vida, a gente agradece a Ele, porque Ele é o Criador de todas as coisas e merece a nossa adoração e a nossa devoção. Então, a mordomia tem como esse objetivo nos ensinar a Deus ser o principal, a ser o centro de nossa vida. E esta manhã a gente vai estudar um assunto importante também, assim como é todos os assuntos relacionados à mordomia cristã. Porque mordomia é tudo. Porque assim, nós somos mordomos. Nós somos convidados por Deus. Desde quando Deus criou o primeiro homem, Adão, Deus o colocou como administrador da terra, como gestor, para que ele gerisse, para que ele tivesse ali como responsável daquilo que Deus criou, porque Deus é o dono. Porque Deus é o autor, pois Ele é o Criador, e Ele é o dono, inclusive, da minha vida e da sua também. Amém? Louvado seja Deus por isso. Porque Ele é o Criador, então Ele é o dono, nós pertencemos a Ele. Então, tudo que existe na terra pertence a Deus. E Adão tinha a responsabilidade de administrar, assim como nós hoje também temos essa responsabilidade, de administrarmos o mundo e tudo que existe nele, porque Deus, tudo pertence a Deus. Eu preparei um vídeo ali para vocês, antes da gente começar aqui o tema, a palestra dessa manhã, e o vídeo é interessante, né? O vídeo fala sobre questão de fidelidade também, e muitas vezes qual é a nossa motivação. A gente tem que ser fiel a Deus, mas temos que ter uma motivação. A motivação é exaltar o nome de Deus. Assim como João, o profeta, quando ele estava pregando a vinda do Messias a primeira vez, ele dizia assim, que ele cresça e eu diminua. Esse tem que ser o nosso pensamento, que o nome de Deus seja honrado em tudo que a gente faça, porque homem não pode ser honrado, né? O ser humano não deve ser honrado porque a gente não merece a honra toda é de Deus, porque nós somos pecadores. Claro, todos nós, vocês aqui, são boas pessoas, são bons filhos de Deus, bons cristãos, mas toda glória deve ser para Deus. Esse tem que ser o nosso foco e o nosso objetivo. E Deus te ama demais, Ele se preocupa muito com você, Ele quer o melhor para você, para mim também, para a nossa vida. E a gente, por gratidão, a gente se entrega a Ele por completo. O que Ele quer é que a gente entregue o nosso coração. Então solta o vídeo aí, para a gente, preste atenção nesse vídeo, é muito interessante. E logo após a gente continua com a palestra dessa manhã. Chegado o momento em que nós vamos adorar o nosso Deus, devolvendo nossos dízimos e as nossas ofertas. Ah, o ofertório, uma joia incrustada na doxologia, um complexo ritual cercado de tradições e expectativas, o momento dos pequenos constrangimentos, um momento de entrega, sim, mas também um momento que entrega. Afinal, é quando fica evidente o quanto o homem precisa ter controle das situações. Por favor, os diáconos, passem as salvas.
E é nesse momento em que o homem tradicionalmente mostra para si e para os outros o quanto é senhor daquela situação potencialmente embaraçosa. No ofertório, entre dízimos, ofertas e discursos de fidelidade e gratidão, o que brilha mesmo é o poder de fogo. Grana, money, cash, bufunfa. Ali é tudo ou nada. Assusta um pouco, né? Mas isso é simplesmente um bando de humanos fazendo humanice. Fazer o quê? Somos competitivos. Quem dá mais, manda mais, é mais bem visto, mostra que pode e, se pode, deve. Entendeu? É assim. Dúvida? Provai e vede. Irmãos, agora que nós realizamos aqui. Bem interessante, né? O que esse vídeo mostra pra gente. Infelizmente, muitas vezes ocorre assim mesmo, né? Mesmo não devendo, mas muitas vezes ocorre assim. Mas temos que realmente adorar a Deus com sinceridade, de todo o nosso coração. E essa manhã, a gente vai estudar um pouquinho sobre fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Deus tem um propósito para a gente em relação a isso. Quando se fala de dinheiro, preocupa um pouquinho, assusta, né? Porque diz que quando mexe no bolso, a coisa começa a preocupar um pouco, mas Deus, ele tem planos através disso. É mostrar para a gente que a gente precisa tirar do nosso coração o egoísmo. O nosso maior problema, sabe qual é? É a questão do egoísmo. O ser humano é egoísta por si próprio, porque a nossa natureza é corrompida pelo pecado. A gente sabe que o ser humano é egoísta. A gente vê aí a briga que é quando se fala de assuntos políticos, né? Olha a briga que é aí, é o egoísmo. É porque as pessoas só querem mais a cada dia, querem mais para si, e o egoísmo é o maior problema da humanidade. Foi o egoísmo que causou o pecado na humanidade lá no céu. Lúcifer, por egoísmo, que queria ser adorado no lugar de Deus, pecou. Ele era egoísta, queria atenção para si próprio. E é isso que acontece na humanidade também, a atenção para si próprio. Então, essa manhã, a gente vai estudar esse tema aí, ofertas, um sentimento de gratidão a Deus. A gente leu em Mateus, capítulo 6, verso 36, que Deus ele tem que estar em primeiro lugar sempre. E quando a gente é fiel nesse aspecto também, a gente está colocando Deus em primeiro lugar, porque estamos arrancando do coração o egoísmo. Então, ofertas é isso, oferta é sentimento de gratidão. É sentimento de gratidão por aquele que é o autor, que é o criador. E eu e você somos apenas administradores, como foi falado aqui, nós somos apenas gestores. Nós estamos aqui neste mundo de passagem. O problema, sabe qual é? É porque a maioria das pessoas, nós pensamos que vamos viver aqui para sempre. A gente acha que esse mundo é eterno e a gente nunca vai morrer. Esse é que é o problema. Mas a gente tem que entender que nós estamos aqui apenas de passagem, vivemos aqui apenas um período. A nossa pátria é o céu. Nós iremos viver a eternidade, 1000 anos no céu, e depois a eternidade não nesse planeta como ele é, mas num planeta renovado, restaurado, um planeta completamente modificado e diferente desse, sem a existência do egoísmo, no qual Deus é o centro, no qual o governo de Deus predomina tudo. Deus é o governante do universo. Foi assim desde o princípio, pois ele é o Criador. Mas, infelizmente, o pecado fez com que tudo isso fosse deturpado aqui na Terra, neste planeta, pois foi o planeta que pecou. E o mundo acabou sendo colocado sobre
nas mãos do homem, né? E Satanás ali por trás atrapalhando tudo, porque esse é o objetivo dele. O objetivo dele é tirar Deus do trono, é tirar Deus do centro e trazer a adoração para si próprio. E ele coloca no coração do homem o desejo de trazer a atenção para si próprio. Aí entra a questão do egoísmo. Vamos ler um verso que está em Malaquias capítulo 3, dos versos 8 ao 10, que fala dessa questão de dízimo e oferta, a importância deles para a nossa vida. Malaquias 3, verso 8, né? Malaquias capítulo 3, do verso 8 até o 10, ok? Você acompanha aí, todos acharam? Para a gente acompanhar a leitura. Você percebe que nesse capítulo Deus disse que não muda, né? Deus não muda de maneira alguma. As orientações de Deus permanecem como foi ensinado desde o princípio. Verso 8, todos acharam? Vamos aguardar um minutinho para que todos encontrem. Malaquias 3, do verso 8 ao 10. Vamos ler até o 11. Ali pede até o 10, mas a gente lê até o 11. O texto diz assim, olha. Começa fazendo uma pergunta. Roubará o homem a Deus? E a resposta: todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E mais uma vez a resposta da pergunta: nos dízimos e nas ofertas. Verso 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Verso 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida e do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. A gente observa alguns detalhes interessantes nesses versos. Primeiramente, começa fazendo uma pergunta: será que é possível o homem roubar a Deus? E o texto responde sim. O homem rouba a Deus nos dízimos e nas ofertas quando é infiel em relação a este assunto. Um detalhe interessante: os mandamentos de Deus são 10, não é isso? O 8º mandamento diz lá: não furtarás. E quando a gente é infiel a Deus nesse aspecto, a gente está transgredindo o 8º mandamento, que diz não furte, porque é roubar, é roubo. Imagine, se já é errado roubar uma outra pessoa, agora imagine roubar o Criador do universo. É interessante, né? É um detalhe importante da gente imaginar, da gente pensar. A importância de sermos leais a Deus nesse aspecto. Apesar de vivermos em um mundo bem complicado, bem complexo, no qual muitas pessoas interpretam erradamente isso aqui, até ensinam que não é para devolver o dízimo e a oferta, a Bíblia é muito clara: quando a gente é infiel neste aspecto, a gente realmente estamos sendo desleais a Deus. É uma prova de honestidade quando devolvemos aquilo que o Senhor, ao que pertence ao Senhor. E alguns detalhes mais nesse verso que a gente observa, é que o verso diz que Deus ele tem planos para a nossa vida, e assim, a promessa dele é prender aquele que devora tudo. Quem é que devora tudo da gente? Satanás, o diabo, o anjo rebelde. O diabo ele tem como objetivo devorar, destruir, acabar com a tua vida. Esse é o objetivo dele. A Bíblia fala que ele é como um leão a ponto de devorar a sua presa. Ele está ali realmente para destroçar, para destruir. Ele quer destruir mesmo. E a promessa aqui de Deus é que vai prender esse devorador. Quando a gente é infiel, cai sobre a nossa vida maldição. Não é Deus que joga maldição, como muitos têm ensinado. Deus não joga maldição sobre ninguém. Deus apenas permite as coisas acontecer. Mas ao ponto, quando a gente é infiel, quando a gente se torna infiel a Deus, cai sobre nós essa maldição, porque a gente abre a porta para o tentador entrar na nossa vida e trazer problemas para a gente. Como diz o verso 9, com maldição somos amaldiçoados, porque a mim me roubais. E o verso 10 é muito claro: trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Deus não precisa de dinheiro, porque Ele é o dono de tudo, Ele é o Criador. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas Ele é muito claro aqui nesse texto ao dizer: para que haja mantimento na minha casa. Para que nós, como filhos de Deus, a gente próprio possa ter esse privilégio de contribuir na pregação do Evangelho no mundo inteiro. E é interessante que tem pessoas que não aceitam essa questão do dízimo. Por quê?
Biblicamente, o dízimo representa... A palavra dízimo em si, se você for no dicionário, já quer dizer a 10ª parte. O dízimo é 10% de tudo aquilo que a gente ganha como lucro. Aí a gente devolve 10% do dízimo. E muitas pessoas rejeitam isso, porque quando se fala de dinheiro é complicado mesmo. Muita gente rejeita, não entende essa parte e até são críticos. Por que eu tirar 10%? É muita coisa na cabeça de muita gente, acha que é muita coisa. Mas imagine se a gente ainda dizer que além do dízimo, Deus também pede oferta. Claro, da maneira correta. E a gente vai explicar direitinho essa manhã a questão da oferta, a importância dela. Imagine se a pessoa não aceita 10% de dízimo e ainda falar de oferta. É para gerar realmente um desespero na mente de muitas pessoas. Mas o texto é muito claro. Verso 10 de Malaquias, capítulo 3. As pessoas roubam a Deus nos dízimos e também nas ofertas. E a gente vai ver alguns detalhes interessantes para que a gente compreenda essa questão. Então, é muito importante entender que a forma como usamos os nossos recursos mostra realmente quais são as nossas prioridades. Deus nos abençoa constantemente. Por que a gente é fiel no dízimo e a oferta? A gente tem que ser. É para Deus abençoar a gente? Não, Deus já abençoa a gente sempre, de toda maneira. A nossa fidelidade é para demonstrar gratidão, lealdade e respeito ao Criador. Deus ensina a gente a ser fiel por isso, porque essa tem que ser a prioridade. Por isso que o primeiro texto que eu li essa manhã foi Mateus 6, 33, porque lá diz que a gente tem que buscar Deus em primeiro lugar. E todos os aspectos, inclusive nessa área, também tem a ver com prioridade. Se eu priorizo o reino de Deus, pois eu estou aqui apenas de passagem, se você prioriza o reino de Deus, pois nós estamos aqui apenas de passagem, não vamos viver aqui para sempre, não somos eternos neste mundo não, seremos no mundo por vir, que Deus está preparando para aqueles que o amam. Daí, segundo Paulo, só quem vai herdar o reino de Deus são aqueles que amam a Deus, não é isso? E segundo Jesus, se me amares, guardareis os meus mandamentos. Então, se a gente ama Jesus, a gente tem que obedecer os mandamentos dele. Se a gente não obedece, a gente não está amando a Jesus. E um dos mandamentos é não roubarás, não furtarás. E se eu não devolvo a Deus aquilo que pertence a ele, eu estou roubando. Então eu não amo a Deus. Então Deus não é a minha prioridade. Então a gente vê como é importante essa questão. Em todos, claro, esse mandamento é apenas um. Temos que ser leais a ambos, os 10. Mas esse é o assunto dessa manhã. Então temos que entender que Deus ele tem que ser a nossa prioridade sempre. Como eu já falei, né? O dízimo ele é 10% de todos os nossos lucros. Tudo aquilo que a gente lucra, quando a gente ganha como lucro, 10% a gente devolve para Deus. Ou seja, 10%, para quem não entende, é 1 a cada 10, certo? Por exemplo, se hoje, né, eu ganhei R$100 de lucro, eu vou trocar em 10 notas de 10, eu vou tirar uma, né? 10% é 1 a cada 10. Para aqueles que não entendem, ok? Porque tem gente que ainda não entende essa questão. Vocês são inteligentes, né? Vocês são inteligentes. O público aqui é inteligente. Mas eu estou falando assim porque tem gente que ainda não compreende o que significa essa questão 10%. Vamos ver mais um pouquinho aí sobre a importância de tudo isso aí. Tem um texto aí para a gente ler. Além dos dízimos, Deus também pede oferta. Esse texto aí é do Espírito de Profecia. Alguém pode ler aqui? Alguém pode o microfone, por favor? E ler em voz bem audível para a gente entender a orientação do Espírito de Profecia. E eu creio no Espírito de Profecia. Quem crê? Diga amém. Amém. Eu creio que Deus inspirou os escritos proféticos de Ellen White para ensinar a igreja a respeito da vontade de Deus. O Espírito de Profecia tem esse objetivo, ensinar a igreja. É nos levar de volta à Bíblia, é nos levar de volta a Deus. Quem vai ler aí, em voz bem audível para a gente? Não devemos apenas devolver fielmente a Deus os nossos dízimos, que ele reclamou, como os seus, mas também devemos trazer à sua tesouraria um tributo como oferta de gratidão. Perceberam aí? Pode permanecer com o microfone aí. Depois eu posso pedir para ler mais. Então a gente vê a importância aí de, além de devolvermos os 10% do dízimo, também devolvermos a oferta. Assim como é orientado em Malaquias, que se devolvemos o dízimo dos nossos lucros, mas não devolvemos a oferta, não damos a oferta, a gente está roubando a Deus do mesmo jeito. O dízimo a gente não dá, a gente devolve porque não me pertence, pertence a Deus. Deus não já disse na sua palavra que 10% é dele? Então é dele. Então se eu retenho para mim,
eu estou roubando porque não me pertence, não é meu. Então eu não dou, eu devolvo porque não é meu, é de Deus. Então se eu pego uma coisa emprestada, não é minha, eu devolvo, não é isso? O dízimo é a mesma coisa. Deus coloca em nossas mãos para a gente cuidar, para a gente administrar, para a gente gerir, mas não nos pertence. Então a gente não tem o direito de reter para a gente, precisamos devolver a Ele. Essa é a orientação bíblica, ok? Essa é a orientação da palavra de Deus. Agora a oferta você dá mesmo. A oferta você dá porque a oferta, eu vou mostrar para vocês essa manhã, que a oferta você é quem estabelece a porcentagem. A Bíblia não apresenta uma porcentagem de oferta. A Bíblia só apresenta a porcentagem do dízimo, que é 10%. A oferta, o próprio doador é quem estabelece, é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, vamos ver agora a importância do ato de dizimar na Bíblia. Aí o ato de dizimar na Bíblia, Salmo 24, verso 1, diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, né? Tudo que tem na terra, cada criatura, cada planta, cada animal, cada coisa da criação pertence ao Criador, pois foi Ele quem criou, foi Ele que fez. Então, se Ele criou, Ele é o dono, Ele é o proprietário original. Então, tudo que pertence, tudo que existe aqui, pertence a Ele. Então, Deus é o dono da sua vida também e da minha, amém? Amém por isso, porque Ele nos criou. Então, a gente tem que entender isso. O ato de dizimar faz com que a gente compreenda isso. Deus é o proprietário e tudo já é dele, mas Ele me deu uma parte para que eu gerisse, eu administrasse e eu vivesse daquilo, e Ele pede que eu devolva a Ele 10% daquilo que Ele coloca em nossas mãos. Deus abençoa e faz com que a gente consiga, né, o nosso ganha-pão. A gente trabalha, Deus nos dá saúde, nos dá energia, disposição, vontade, e dá inteligência, tudo isso Deus dá para a gente. E através de tudo isso que Deus dá para a gente consegue ganhar o sustento, né? O sustento para a gente sobreviver, para a gente se manter. E por gratidão, claro, é justo devolver aquilo que Ele pede, que é o dízimo, os 10%. Agora vamos ver um pouquinho aí a questão da oferta também. A questão da oferta também, o ato de ofertar na Bíblia e a importância da oferta na vida da gente. A importância da oferta também, que ela vai junto com o dízimo. Aí, a importância da oferta também. O microfone aí, pega o microfone novamente, para fazer a leitura dessa parte aí. Tem a ver com o perdão de nossos pecados. Através de nossas ofertas, demonstramos nossa gratidão a Deus. Viram só? Através das ofertas, nós demonstramos nossa gratidão a Deus também. Também. Por isso que a gente tem que ofertar também, porque tem a ver com o nosso pecado, porque nós somos pecadores. E pela misericórdia de Deus, nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz. Amém? Jesus te salvou de graça, Ele não cobrou nenhum centavo. Ele te salvou gratuitamente. E essa foi a maior oferta que alguém poderia dar por alguém. É impossível pagar, não tem como pagar. João 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tem como pagar, irmãos. Não tem como pagar o que Jesus fez pela gente, não. Essa foi a maior oferta que alguém poderia doar. Foi a oferta de Deus enviar o seu próprio Filho à terra para morrer no lugar de todos nós pecadores. E o que Ele pede a gente, comparado ao que Cristo fez, não é nada. Comparado ao que Jesus fez, não é nada, não é absolutamente nada. A gente jamais vai ter como pagar o que Jesus fez pela gente. A oferta é questão de gratidão. Mais um texto aí, lê para a gente novamente, o Espírito de Profecia. O Senhor não precisa de nossas ofertas. Não o podemos enriquecer com as nossas dádivas. No entanto, é essa a única maneira em que nos é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus. É muito claro, né? É muito claro essa questão aí de que Deus realmente Ele não precisa de nossas ofertas, mas é uma maneira da gente demonstrar para Ele a nossa gratidão. A nossa gratidão pelo que Ele realizou, pelo que Ele tem realizado ainda hoje e pelo que Ele ainda vai realizar no futuro. As promessas de Deus estão aí, irmãos, elas existem, estão na Bíblia, estão na palavra de Deus. Deus promete para a gente vida eterna, vida em um mundo novo, aonde tudo se fará novo, no qual a gente vai viver para sempre e Deus vai nos sustentar. Essa é a promessa dele. E a gente vai continuar administrando a terra na eternidade, mas, claro, né, como Deus como governante, amém? Não teremos mais governo humano, como temos hoje.
Hoje a gente paga imposto, a gente paga um monte de coisa a governos humanos, e a gente não reclama nada. Dificilmente eu vejo alguém reclamar porque paga imposto, mas reclama porque tem que devolver a Deus o dízimo e a oferta. É impressionante. Ninguém reclama do imposto. Eu não estou dizendo aqui que não tem que pagar, pelo contrário, tem que pagar o imposto. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Se o governo cobra imposto, então a gente tem que pagar o imposto. É justo. Deus disse que a Bíblia diz que a gente tem que pagar também. Pagar tributos, né? Dá a César o que é a César e dá a Deus o que é de Deus. Mas o que é de Deus tem que ser dado, tem que ser devolvido. Principalmente o nosso coração. Temos que entregar o nosso coração a Deus. Porque se a gente entrega o nosso coração a Deus, a gente dá tudo a Ele. Dá tudo que a gente tem. Tudo assim no sentido de doar a nossa vida, dar o nosso melhor. Eu não estou ensinando aqui questão de prosperidade, no sentido de Deus fazer barganha, né? Tem algumas religiões que não entendem esse princípio e pregam barganha. Você dá aqui e recebe ali. Não é assim, não é isso que a Bíblia ensina. Para você enriquecer. Claro, Deus abençoa algumas pessoas mais do que outras, em questão financeira eu estou falando. Né? Tem pessoas que ganham mais do que outras, financeiramente Deus abençoa, outras menos, mas Ele abençoa todo mundo. E muitas vezes a gente não entende por quê. Né? Tem algumas pessoas que ganham mais do que eu. A gente não consegue entender, mas Deus sabe o motivo de cada coisa. Talvez, se você ganhasse mais, ou quanto outras pessoas ganham, talvez você se corrompesse, não sei. Né? Deus sabe todas as coisas, e Ele sempre quer o melhor para nós, Ele sempre quer o melhor para a gente. E quando a gente fala de oferta, eu já falei que o dízimo é 10%, você já sabe disso, 10% dos lucros, de tudo aquilo que você ganha como lucro. A oferta, ela também tem que ser em porcentagem. A oferta tem que ser planejada. Ela não pode ser qualquer coisa, ela não pode ser resto. Eu vou dar aqui um exemplo. Vamos dizer que uma pessoa ganhe R$2.000 por mês, um exemplo, só um exemplo. Ela vai tirar 10% de 2.000, que é R$200, não é isso? 10% de R$2.200. Aí ela vai e tira 50 centavos de oferta. Você acha isso justo? Não é justo. Ela não é planejada. E ela não é proporcional à tua renda. A oferta ela tem que ser proporcional ao quanto você ganha. Ok? Ela tem que ser proporcional. E ela também tem que ser segundo a bênção. Se Deus tem te abençoado cada dia mais, você também pode aumentar o seu percentual financeiro de oferta. Você pode começar com um percentual pequeno, se você ainda não tem, e aumentando baseado às bênçãos que você vai recebendo de Deus. Isso tudo como gratidão, ok? Lembrando, a oferta tem que ser planejada, também tem que ser individual, tem que ser proporcional e segundo a bênção, ok? Então ela não pode ser resto, ela não pode ser qualquer coisa. Porque o homem recebe, a igreja recebe, mas não agrada a Deus. E a gente tem que entender que Deus, a gente tem que dar o nosso melhor, em todos os sentidos. Não apenas nesse item, mas em todos os sentidos da nossa vida, ok? Então é importante a gente entender essa questão. E aqui está um exemplo, para vocês entenderem, nesse gráfico aqui, ele mostra como é que a gente organiza para devolver o dízimo e a oferta. Toda vez que a gente recebe o nosso salário, o nosso ganho como lucro, a gente já separa o dízimo e a oferta, certo? Ganhou, já separa. Não corra o risco de deixar para depois, porque às vezes a pessoa corre, não vou deixar para depois. Tem pessoas, pronto, eu trabalho, por exemplo, aqui, eu não sou exemplo para ninguém, viu? Eu sou um pecador, cheio de lutas, tenho um monte de falha, mas eu vou dar um exemplo do meu trabalho. Eu trabalho com vendas. E normalmente quem trabalha com vendas e vende todo dia, recebe dinheiro todo dia, não é isso? Normalmente é assim. Eu recebo dinheiro todo dia. Aí esse dinheiro que eu recebo dos clientes, eu separo do investimento, que é para recomprar mercadoria, e já separo o meu lucro. O meu lucro eu já tiro o dízimo e a oferta e já devolvo no culto seguinte. Por que guardar tudinho para o final do mês? Corro o risco de surgir uma bronca, uma emergência, eu precisar do dinheiro e tentar recorrer àquele dinheiro ali. É melhor devolver logo. É melhor devolver logo para não correr esse risco. Aí já recebo ali, já tiro o meu lucro, no culto seguinte eu já entrego. Tem pessoas que preferem ajuntar, tudo bem. Pode ajuntar e devolver tudo de uma vez. Mas se você recebe constantemente, então devolve logo. Mas se você só recebe uma vez ao mês, claro, aí você vai devolver uma vez ao mês. Eu dei só aqui um exemplo, né? Como eu já disse para vocês, eu não sou exemplo para ninguém, que eu sou um pecador. Deus sabe de minhas lutas, mas eu entendi que a gente tem que fazer o melhor para Deus em todos os aspectos, inclusive nesse. E está aqui o exemplo desse gráfico aqui, ó. Vejam só. Como ser um pactuante? A oferta, normalmente, a gente chama de pacto.
ou plano financeiro, ou oferta planejada. Você pensar do jeito que você quiser. Ganhou o dinheiro, já separou o dízimo, e já separa também a oferta e vai tudo junto dentro do envelope. No seu envelope, você recebe um recibo de volta. O recibo vem mais ou menos assim, como é apresentado nesse gráfico aqui. E clica aí, Samara, para a gente ver. A primeira coisa, você vai colocar... No recibo já vem tudo preenchido. Quando o recibo volta para você, o de devolver o dízimo e oferta novamente, na próxima vez, já vem com o seu nome, com o nome do distrito e o nome da igreja que você faz parte. No caso ali, ó, tem uma pessoa ali, usamos um nome fictício, José. Ele é do distrito de Coutinho, igreja Quipapá, já vem tudo preenchido lá. Aí agora você vai começar a separar, receber o seu salário. Aqui a gente deu um exemplo de um salário mínimo. A maioria das pessoas ganha um salário mínimo. Quanto é o salário mínimo hoje? R$ 1.212. Já teve aumento? Ainda não, né? Ainda esse valor, né? R$ 1.212 o salário mínimo. Então, 10% de R$ 1.212, José separou o valor ali, R$ 121,20. É 10% de R$ 1.212. Ele separou o dízimo, colocou no envelope, já anotou ali. Aí agora José, ele vai separar o seu pacto. No caso de José, que é o exemplo, o nome fictício que a gente criou aqui, se tiver um José aqui, não é você, viu? Ali é o nome fictício que a gente criou. É um nome bem comum, porque a gente criou esse nome, por isso que a gente criou esse nome. Ele agora vai separar o percentual de oferta. E a oferta de José, ele dedicou a Deus 5%. Ele devolve 10% de dízimo e José dedicou 5% de oferta. Eu não estou dizendo que é o seu caso. Sua oferta vai depender de você e Deus. Pode ser menos ou pode ser mais a porcentagem. Mas no caso de José, a oferta dele é 5%. Aí José separou 5% de 1.212, que dá R$ 60,60. Aí ele nota lá no recibo, no envelopezinho, no recibozinho. Aí lá abaixo ele soma tudo e coloca o valor total, que deu quanto? Pronto, o total deu R$ 181,80 do dízimo e da oferta de José. Ele prepara tudinho, ora a Deus e agradece, porque Deus abençoa ele para ele ter um salário todo mês, coloca no envelope e no culto seguinte ele leva e devolve na igreja, no momento da adoração. É importante devolver na igreja. É importante no momento da adoração. Tem pessoas que às vezes gostam de entregar em casa, entrega na mão do tesoureiro. Eu vou lhe entregar o dízimo e oferta. Mas é melhor a gente devolver na igreja, porque ali é um momento de adoração, no qual a igreja prepara um ambiente, a gente está adorando e devolve a Deus como forma de gratidão e também de adoração. Então, dessa maneira, a gente se organiza e faz aquilo que é correto e faz aquilo que realmente Deus nos pede, aquilo que realmente agrada a Deus. Então, está explicado aí mais ou menos como você deve proceder, como nós devemos proceder em relação aos dízimos e também às ofertas. Provérbios capítulo 3, não é isso? Verso 9, lá diz o quê? Vamos ler. Abra sua Bíblia aí, Provérbios capítulo 3, verso 9. Provérbios 3, verso 9. A Bíblia está cheia de orientações relacionadas a esse assunto, que é para o nosso bem, que é para o nosso benefício. Aqui diz assim, olha, verso 9, não é isso? Provérbios 3, 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. É muito claro aqui, né? Honrar o Senhor com os nossos bens e com as primícias. O texto está dizendo que o dízimo e a oferta tem que ser o primeiro. Por exemplo, recebi o salário esse mês. Recebi meu salário. Primeira coisa que eu faço, separo o dízimo e a oferta do Senhor. E já coloco no envelope para devolver no culto seguinte. É perigoso a gente começar a separar das coisas. Água, luz, energia, telefone e deixar o dízimo para depois. Corre o risco, me esqueci do dízimo. E esse mês não devolvi. Corre o risco. Então, primeira coisa que você faz, separa primeiro o dízimo e a oferta. Eu sempre gosto de orientar, porque eu faço isso também, por questão de organização, não é porque, né, eu sou um pecador, como eu já disse, por questão de organização, para que eu não esqueça das coisas, não só disso, mas das contas também. Eu tenho um caderninho e eu gosto de notar tudinho. Minhas contas do mês todinha, está tudo lá na ordem. Aí nesse caderninho, o primeiro que está em cima, dízimo e oferta. Aí abaixo eu vou colocando as outras coisas. Água, energia, telefone, internet, todas as outras despesas que a gente tem normalmente. Então é aconselhável a gente fazer isso. Compra um caderninho bem baratinho, daquele pequenininho, o caderno daquele custa menos de R$1,
não custa quase nada. E a gente pega uma folha e coloca ali, ó, mês de maio, o exemplo. Aí coloca lá, tudo anotado. Esse mês recebi dízimo, oferta, aí coloca lá tudo em ordem, até para você se organizar nas outras coisas também, para que a gente consiga manter todas as nossas contas em dia também. Isso vai ajudar a gente a nos organizar também, né? Então é um conselho, né? Mas você faça do jeito que você achar melhor. É apenas uma dica para facilitar, para que a gente nos organize e lembre-se que, primeiramente, como está aqui em Provérbios, o dízimo tem que ser o primeiro da nossa renda, o dízimo e também a oferta. A gente já separa e já devolve tudo junto. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, irmão, aquelas ofertas da escola sabatina, aquilo não é oferta? É sim também um tipo de oferta. Alguma que você devolva assim separadamente. Mas aquela ali não é o seu pacto de oferta, ali é diferente. Ali é como se fosse uma oferta de sacrifício. Ali é como se você estivesse fazendo um sacrifício a mais, aí separa R$2, 5, 10, aí vou devolver ali na salva na hora da escola sabatina, ou vice-versa, culto divino, ou quero destinar para algum departamento. Eu quero ajudar, um exemplo, eu quero ajudar o departamento de desbravadores, quero ajudar. Aí esse mês eu vou dar R$10. Essa oferta é chamada oferta de sacrifício. Não tem nada a ver com o seu pacto, nem com o dízimo. A gente não pode tirar do dízimo e oferta para destinar para alguma coisa. Quando a gente separa um valor assim para ajudar outro departamento ou alguém, é uma oferta de sacrifício. Essa oferta é chamada oferta de sacrifício, caso o doador queira fazer isso, ok? Porque a gente é livre para a gente fazer o que quiser. Tem gente que, uma vez a pessoa me perguntou, irmão, pode fazer isso? Aí eu disse assim para a pessoa, irmão, você pode fazer tudo o que você quiser, porque você é livre. Deus te deixou livre. Mas tem coisa que não deve. Tem coisa que não convém. A pessoa uma vez perguntou se podia tirar do dízimo para doar para uma instituição de caridade ou para doar alimento para alguém. Disse, você pode fazer tudo, você é livre, mas não deve, não é correto. Não é assim que ensina a Bíblia. Quando a gente vai doar para uma instituição de caridade ou para alguém, é uma oferta de sacrifício. É uma coisa a mais, caso a pessoa queira fazer, ok? Que também é justo, que também é correto, né? A Bíblia orienta também a gente a ajudar as pessoas e os semelhantes também. O próximo, ajudar o próximo também é o correto. Devemos ser leais a Deus. Alguém lê aí novamente, em voz bem audível. Microfone. Ao sermos leais a Deus nessa questão, teremos o proprietário do universo ao Senhor ao nosso lado, e Ele fará prosperar as obras de nossas mãos. Percebeu? Isso é como a gente estivesse fazendo uma sociedade com Deus. Imagine, você faz de Deus o seu sócio. Com um sócio desse, não tem como dar errado as coisas. Deus é o nosso sócio. Como eu já falei, não é barganha, é gratidão, porque Ele nos abençoa sempre, sempre, sempre. Um exemplo, uma prova que Deus te abençoa. Você hoje acordou vivo, com saúde. Tem ninguém doente aqui não, tem? Com saúde, assim, você pode até ter algum problemazinho assim, mas está todo mundo em pé, né? Todo mundo bem aqui, com saúde, certo? Com saúde. E você tomou café da manhã hoje. Já é uma bênção de Deus. Você tinha comida na sua casa. Quantas pessoas acordaram de manhã e não tinham o que comer? E estão sem comer até agora? Muita gente. Não é pouca, não. Muita gente. Eu conheço pessoas até aqui na nossa cidade que não têm o que comer em casa agora. Eu conheço. Eu trabalho na rua, visitando o povo, andando nas casas. E muita gente me conta a situação. Muita gente desabafa. Estou passando por isso, isso e isso. Então, muita gente não tem nem o que comer em casa. E você se alimentou essa manhã, Deus já está abençoando você. Então, já é um motivo de gratidão a Deus. Então, viu que Deus abençoa? Mas tem gente que acha, não, eu vou devolver o dízimo porque eu quero ficar rico, porque eu quero ter uma casa na praia, eu quero ganhar um carro, que Deus vai me dar. Isso é barganha. A gente não pode barganhar com Deus. A gente não pode fazer uma troca. Deus não faz troca com ninguém. Deus não é barganhado por ninguém. Deus não é tentado por ninguém. A gente devolve por amor, por gratidão, pelo que Ele já faz por nós. Vida, saúde, respiração, alimento, disposição. Deus já faz tudo isso por nós. Agora é um problema aqui, olha. Vejam só. O que devo fazer? O que deve fazer alguém que deixou de dizimar por algum período? Vamos dizer um exemplo. Vamos dizer que você está 1 ano, 2 anos, 3 anos sem devolver o dízimo e a oferta. E agora, o que é que eu faço? Estou perdido? Minha vida não tem mais jeito? Não vou para o céu? Será que é isso? Olha o que o Espírito de Profecia fala aqui, ó. Esse aqui eu gostaria de ler.
A minha visão está um pouco complicada ali, deixa eu ler aqui. Gostaria de ler isso aqui. Veja o que diz aqui. A Ellen White, ela diz o seguinte: se tiverdes recusado lidar honestamente com Deus, eu vos suplico que penseis em vossa deficiência e, sendo possível, façais restituição. Caso não seja possível restituir aquilo que não foi devolvido durante esse tempo, com humildade e arrependimento orai para que Deus vos perdoe, por amor de Cristo o grande, né? Ok? Perceberam aí? Vocês perceberam que se por acaso alguém passou anos, 1 ano, 6 meses, 2 anos, 5 anos, sem devolver o dízimo e a oferta, é muito tempo junto. E se tiver condições de restituir, eu vou somar tudo que não devolvi, vou devolver tudo. Mas se não tiver condições de restituir, ore a Deus e peça perdão. Faça isso e Deus te perdoa. A situação não está perdida. Senhor, não tenho condições, eu passei 1 ano sem te devolver, eu disse minha oferta, só um exemplo. E eu não tenho condições de restituir tudo que eu não devolvi até agora. O que é que eu faço? Não tenho condições, não tenho recurso para isso. Ore a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, por esse pecado, de ter passado esse tempo sem devolver o que é teu. Me perdoa e a partir de agora eu me comprometo e todo mês eu vou devolver aquilo que pertence ao Senhor. E Jesus te perdoa. Amém? 1 João 1, verso 9. Lá diz que Jesus perdoa todas as faltas do homem, né? Todos os pecados e faltas serão perdoados daqueles que confessam. Daqueles que confessam e se arrependem. Quem confessa e se arrepende, Deus perdoa, ok? Mas a gente não deve continuar no erro. Devemos reconhecer o nosso erro e nos esforçarmos para mudarmos de vida. E se a gente errar de novo e cair de novo, peça perdão de novo. Me desorganizei, não devolvi novamente, peça misericórdia a Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoe de novo. E eu me comprometo daqui para frente me organizar novamente. E Deus, Ele se perdoa sempre, ok? Deus é maravilhoso, irmão. Deus é muito bom com a gente. Ele nos ama. Sabe de uma coisa? Se você não é fiel ainda nesse aspecto, dízimo e oferta, Jesus não vai te amar menos por isso, não. Ele continua te amando do mesmo jeito. Ou qualquer outro aspecto da mordomia cristã, vamos dizer que não é dízimo e oferta, não. Sou fiel no dízimo e oferta, Senhor, sou leal, mas eu tenho uma queda em alguma coisa. Deus te ama do mesmo jeito também. Jesus é maravilhoso e Ele te ama, Ele se preocupa contigo e Ele quer o melhor para você, amém? Jesus é assim, Ele nos ama sempre, Ele quer o melhor para a nossa vida, Ele quer o melhor para a gente, e a cada dia a sua graça nos alcança. Mas o problema maior é porque muitas vezes nós não aceitamos o perdão de Deus. Vamos adiante, para a gente ganhar tempo, né? Vamos ver aí os nossos métodos. Os nossos métodos é esse aqui, ó, que a gente está vendo aqui agora, ó. Nós damos por impulso, né? Eu vou dar porque Deus vai me dar um carro, né? Vou barganhar. Esse é os nossos métodos. Nós damos por simpatia ao projeto ou às pessoas. Se eu me agrado ao projeto, não. A igreja tem um projeto, eu vou dar porque me agrada. Se não me agradar, eu não dou. Ou me agrado das pessoas que estão à frente, da liderança. Eu me agrado dessa liderança, então eu dou. Mas se eu não me agrado, eu não gosto da equipe de liderança, da comissão da igreja, eu não gosto de ninguém lá, então eu não dou. Não vou dar não, ali não. Eu vou doar para uma instituição de caridade. Esses métodos são nossos, mas isso é errado, isso não agrada a Deus. A gente tem que devolver aquilo que é de Deus, independente da gente gostar do projeto ou não, ou das pessoas ou não. E muitas vezes nós damos para as coisas, quando a coisa acaba, a gente para de dar. Tem aquelas pessoas que fazem um pacto financeiro, eu vou fazer um pacto de 15% de oferta e vou devolver. Começo a devolver, aí depois de um tempo, eu desfiz esse pacto, eu não quero mais, o meu pacto acabou. Assim, todo mundo é livre, faz o que quer, mas eu não acho legal não, isso não, na minha opinião, né? Na minha opinião, eu não acho legal não. Se eu fiz um pacto com Deus, eu dediquei aquilo a Deus, na minha visão, assim, na minha opinião, é que eu preciso continuar com aquele pacto que está ali, porque Deus está me abençoando e eu preciso continuar com o pacto. Não devo diminuir o pacto, jamais. Então, antes de fazer um pacto com Deus, pense direitinho e converse com Ele antes. Olha, eu quero fazer, não faça pela emoção, não, o meu pacto vai ser 50% a partir de agora. Opa, cuidado, primeiro converse com Deus. Sim, olha, é assim, eu vou fazer assim, e faça um pacto de acordo ao que você realmente surgiu no seu coração. De acordo com o que surgiu no seu coração. Se você não pode fazer um pacto de 5%, como o exemplo de José, faça o de 1%, de 2%, de 3%, e vá aumentando de acordo à proporção que Deus for te abençoando com o passar do tempo.
teu salário for aumentando, você for ganhando mais, aí você pode ir aumentando de acordo com a bênção que Deus vai concedendo para você. Para a gente não agir pela emoção e já começar a fazer de maneira certa, para que lá na frente a gente não venha diminuir o nosso pacto. Porque a intenção não é essa. A intenção é a gente continuar sendo fiéis a Deus. E por que, irmão, eu tenho que devolver o dízimo e a oferta? Lembre-se de uma coisa, Deus não precisa disso, que Ele é o Criador, Ele é o dono de tudo, mas o dízimo serve para a pregação do Evangelho. Ele podia mandar os anjos para pregar, mas Ele usa homens como eu e você para pregar. Então a gente tem esse privilégio de devolver o dízimo. E a oferta é para quê? O dízimo é para alcançar pessoas no mundo, como eu já falei. A oferta é para a manutenção da igreja na sua região. A igreja, ela também é como se fosse uma casa, né? A igreja também tem suas despesas. A igreja também paga internet, paga água, paga energia, paga material de limpeza, água, um monte de coisa, né? Água para tomar, né? E tantas outras coisas. E a oferta serve para isso, para a manutenção da igreja local e também do campo, da região que você está localizado. Mas a oferta ela é distribuída organizadamente, 60% fica na igreja local e 40% é para distribuir aqui para a região aonde tem igreja adventista sétimo dia. Amém? Louvado seja Deus por isso. A igreja trabalha organizadamente e a gente também tem que ser organizado e fazer a nossa parte. Olha aí, ó, Espírito de Profecia mais uma vez. Alguém pode ler só a parte preta, aquela parte que está lá em preto. Isso. Vi que alguns se têm excusado de ajudar a causa de Deus por terem dívidas. Lê o vermelho agora. Tivessem eles examinado cuidadosamente seu próprio coração e teriam descoberto que a verdadeira razão de não levarem a Deus oferta voluntária era o egoísmo. Viram só? Muitas vezes as pessoas dizem assim, não, eu não devolvo porque eu tenho muita dívida. O problema não é esse, o problema é o egoísmo que está dentro do coração. Claro, a gente precisa se organizar, né? A gente precisa se organizar. Sabemos que estamos num tempo difícil mesmo, que está complicado, custo de vida muito caro, muito alto, e as pessoas acabam se endividando, mas o problema não é esse, porque a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Se eu não sou fiel no pouquinho que eu tenho, quando eu tiver milhões, eu também não serei. O egoísmo não vai deixar, porque está dentro do coração. Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Vamos adiante? Vamos adiantar aí. Já deu para vocês ler aí. Olha o egoísmo na igreja, o que é que faz aí, ó. O egoísmo na igreja faz isso aqui, ó. O egoísmo dentro da igreja. 65% das pessoas são números, viu? Esses números são levantados. Esses números aqui foram levantados pela divisão sul-americana e chegou à conclusão de toda a igreja no geral. 65% não devolve o dízimo. Veja só, é um número alto, né? É uma igreja que está se preparando para se encontrar-se com o Senhor na volta de Jesus. Imagina, nessa situação, roubando a Deus. 65% não devolve o dízimo. 75% são dizimistas, mas não dão oferta nenhuma. Já pensou? Devolve o dízimo, mas não tem nenhuma oferta. Veja, é preocupante, né? 80% da membresia não tem compromisso com o trabalho missionário. Olha aí o que o egoísmo faz, ó. É o frio, é o calor, é o cansaço, está doendo uma unha, está doendo um dedo. É isso que a gente escuta. Eu estou falando aqui, não é escândalo não, mas é o que a gente ouve. Ai, irmão, eu estou com a cabeça doendo, hoje eu não vou. Eu estou com frio, está chovendo, o sol está quente demais. É isso que a gente escuta. Eu sou adventista agora em julho, né? Julho está fazendo quantos anos? 15 anos, né? 16 anos. 16 anos que a gente adventista sétimo dia está fazendo agora em julho. Eu acho que é 15. Mas ela está certa. A mulher sempre está certa, né? Está dizendo que é 17, 16. Vai fazer esse tempo todo que a gente é adventista. Durante esses anos todos eu escuto isso direto. Nesses 16 anos eu venho escutando isso sempre. Irmão, está quente o sol, está chovendo. O trabalho missionário fica para o pastor, para o ancião, para o obreiro, para seja lá quem for, mas eu não vou. Eu não faço a minha parte. Está aí, ó. 70% dos membros não guardam o sábado integralmente. Estão na igreja no sábado de manhã, aí de tarde vão assistir a novela. Na sexta-feira à noite não vão para o pequeno grupo, vão assistir não sei o quê, ou fazer não sei o quê. É isso que acontece. 70%. E 52% dos membros não fazem o culto em casa com a família. O culto matutino de manhã e o vespertino no pôr do sol, ou à noite, né? Quando o pai chega do trabalho. Então vejam só, o egoísmo faz isso aqui. Esses números não foi eu que criei, não. A divisão sul-americana fez um levantamento e chegou a essa conclusão, que a igreja, no geral, está nessa situação. É por isso que somos chamados de Laodiceia. E Jesus diz
Eu queria que fosse quente, mas nem é quente e nem frio. É esmorno. E por isso eu estou a ponto de sentindo náusea, de vomitar da minha boca. Apocalipse 3, verso 20, lá em diante, né, diz isso aí. Está escrito isso aí, só é você ler lá. É muito claro. Então a igreja está nessa situação, e a igreja sou eu e você. E nós estamos nessa circunstância aqui. Então precisamos arrancar do nosso coração o egoísmo, em todos os sentidos, em todas as áreas, porque Deus merece o nosso melhor, porque Ele fez o melhor por nós. E algumas ofertas, Deus não aceita. Você devolve, a igreja recebe, até porque a igreja, os homens não conhecem teu coração, só Deus é que sabe. O que está passando aí na cabeça de vocês aí, ó, agora, ou em casa, só Deus sabe. O homem não sabe. Outro ser humano não sabe. A igreja não tem como saber. Mas Deus sabe tudo, Ele conhece tudo, a nossa sinceridade ou não. E algumas ofertas a igreja recebe, mas Deus não aceita como um ato de gratidão, né? Como um ato de gratidão, Deus acaba não aceitando. Ele não tem como abençoar alguns tipos de ofertas se a gente não é sincero com Ele. E olha aqui, olha, as ofertas que Deus não aceita. A oferta cega é quando o membro dá qualquer coisa. Eu dei o exemplo ali do camarada que ganha 2.000 e dá 50 centavos de oferta. Não é proporcional ao quanto ele ganha. Tem que ser proporcional ao quanto você ganha, certo? Se o dízimo é 10%, a oferta tem que ser algo parecido, algo próximo ali, ou a metade, ou um pouco menos da metade, ou o mesmo valor, certo? Mas tem que ser proporcional. Então essa é a oferta cega, é quando se dá qualquer coisa. Essa oferta aí, ela não foi planejada, não foi calculada, tem que ser tudo planejadozinho, organizadamente. A oferta coxa é quando o membro dá por impulso, como eu já falei, ou motivado por projeto específico. E a oferta doente é a oferta que a gente ganha de lucros de coisas que Deus não se agrada, como venda de bebidas alcoólicas, venda de drogas, joias. A gente não vende essas coisas. Se alguém vende, peça misericórdia, diz, eu tenho misericórdia de mim, me ajuda a viver de outra coisa. Porque Deus não se agrada. A gente viver bebida alcoólica, vender droga, vender joia, esse tipo de coisa, né? Se alguém vive disso, ó, comece a pedir a Deus sabedoria para que Deus te ajude a você viver de outra maneira, né? Para não prejudicar o próximo, porque assim a gente está prejudicando o próximo. Tem mais aí? Alguma oferta aí que Deus não se agrada? Uma coisa muito interessante. Deus não obriga os homens a dar. Tudo quanto derem deve ser voluntário. Voluntariamente, de coração, sinceramente. Porque Deus não quer no seu tesouro um tesouro cheio de ofertas dadas de má vontade. Deus quer que a gente doe, junto com o nosso envelope, quando a gente devolve lá na hora das salvas, que vá junto o nosso coração. Amém? Louvado seja Deus. Vamos sair para a gente terminar. Se todos os que professam a verdade dessem ao Senhor o que lhe pertence, em dízimos e dádivas e ofertas, haveria mantimento na casa do Senhor. Muitas vezes a nossa infidelidade empobrece a tesouraria e a igreja em si tem dificuldade. Então, se todos fossem leais e fiéis e tivessem a alegria de testemunhar em relação a esse ponto também, sou leal a Deus, dá com alegria, como diz o Salmo 96, verso 8, devolver a Deus com alegria, dar a Deus com alegria, a obra de Deus avançaria com muito mais rapidez. A gente deve apressar também a volta de Jesus, aguardar e também apressar, e essa é uma das maneiras de apressar, é também a nossa fidelidade em relação a esse assunto, arrancando do nosso coração o egoísmo. Para a gente finalizar, para a gente fechar, o outro slide aqui, a gente finaliza com essa parte aqui, olha. Os que se encontram genuinamente convertidos considerar-se-ão como colaboradores de Deus e contribuirão para o avançamento da obra com os meios que Ele colocou nas suas mãos. Amém? Então, Deus colocou nas nossas mãos o meio. Ele usou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, usando um cajado. O que Deus colocou nas tuas mãos, Deus quer te usar grandemente, para que assim a gente cumpra os nossos deveres e cumpra a obra do Senhor. Tiago 4,17. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. A gente tem que entender uma coisa, pecado não é só fazer coisas erradas, pecado é também deixar de fazer aquilo que é certo. Se a gente entendesse o que é o pecado de verdade, a gente mudaria em muitos aspectos da nossa vida. Não é só fazer o que é errado, mas também deixar fazer o que é certo. Vamos finalizar? A hora já se avançou demais. Vamos finalizar cantando um hino inteiramente fiel. Vamos ficar em pé e a gente finaliza cantando essa música. E louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Amém.
faz pensar no que passou ou deu errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Quem tanto me amou, Ele merece de nós, merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Eu fui feito pra quê? Diga isso. Fui feito pra ver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, pra sempre serei. Inteiramente fiel, eu quero ser. Que assim seja na minha vida e na sua vida também. Eu sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. Quem tanto me amou, todos os homens da igreja, merece de mim a entrega do meu melhor. Todos juntos. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei. Inteiramente fiel, eu quero ser. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como um filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei. Inteiramente fiel, inteiramente fiel, inteiramente fiel, eu quero ser. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus é maravilhoso, irmãos. E o objetivo dessa mensagem esta manhã é que você saia daqui motivado, não triste. Se você tem falhado, não apenas nesse assunto, mas em qualquer assunto da tua vida, não saia daqui triste. Saia daqui com esperança. Com a esperança de que existe um Deus maravilhoso, Cristo Jesus, que morreu no teu lugar, que deu a vida por você e que voltará para salvar você. Ele já te salvou, mas Ele voltará para te levar para casa. E Ele te ama muito, independente da situação que você esteja, quer seja na questão financeira, quer seja na vida espiritual, em qualquer assunto, qualquer área da mordomia cristã. Se você estiver longe de Deus, volte para Ele hoje. O dia é hoje, o momento é agora. O Senhor Jesus te chama, bate a porta e diz: filho, eu te amo. Você é um pecador, mas eu prometo fazer de você um grande instrumento em minhas mãos. Permita que o Senhor Jesus trabalhe na sua vida e Ele fará um grande milagre na tua existência. Vamos orar. Querido Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é todo poderoso, e te agradecemos porque o Senhor entregou a tua vida em nosso lugar. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, ao morrer no nosso lugar, subiu ao céu para preparar a morada e enviou o teu Espírito Santo, e Ele tem feito esse trabalho maravilhoso de tocar em nossos corações. E eu creio que esta manhã Ele está aqui no meio de nós. Se algum filho teu, ó Pai, está triste esta manhã, porque a mensagem tocou seu coração e ele tem falhado nesse aspecto ou ela, que o Senhor o conforte e mostre para ele, através do toque do teu Espírito: filho, eu te amo e você é importante para mim e eu te ajudarei a organizar a tua vida. Que o teu Espírito, ó Pai, continue trabalhando em cada um de nós. Nós te pedimos, ó Jesus, em teu nome, pelos méritos sagrados de ti, pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão de Deus Pai também, nós agradecemos e oramos. Amém.